Tenha uma boa noite. Nós estamos agora no mesmo horário que nós estaríamos presencialmente em nossa igreja local. Mas nós temos a oportunidade, nesta noite, de poder pensar num tema que eu vou estar a compartilhar e conversar com você que está me ouvindo. A palavra desta noite é intitulada Novos Caminhos, Novos Passos. Eu sei que hoje nós temos uma realidade em que muitos estão a pensar acerca daquilo que é o que vamos fazer. Então, este pensamento, novos caminhos, novos passos, sem dúvida, é algo muito atual. E por causa dessa pandemia que tem atingido o mundo todo. Novos caminhos. E eu queria que nós meditássemos juntos nessa palavra, pensando então o que de fato é estes novos caminhos e estes novos passos que estão sendo propostos para nós. Que veja, nós somos cristãos. E sendo seguidores de Jesus, quando algo novo aparece, uma proposta de um caminho novo, nós olhamos para o caminho e pensamos, mas este caminho ou estes caminhos que estão sendo propostos, eles estão de acordo realmente com a vontade de Deus? E a vontade de Deus, com certeza, nós temos um parâmetro, um padrão que nos auxilia enquanto estamos aqui vivos, que é a Bíblia Sagrada. E Deus colocou a sua igreja para que nós possamos ser, porque somos igreja, mas também estar dentro dela, participando, congregando, estando juntos e ouvindo o conselho dos irmãos. E entre os irmãos, Deus inclusive coloca líderes, que são aqueles que são os nossos pastores e aqueles que têm os dons, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são dons dados por Jesus Cristo para a igreja. E Jesus é o cabeça da igreja, em que ele nos dá ajuda nessas decisões que temos que tomar. E sem dúvida estamos em um momento histórico, provavelmente de toda a história da humanidade, em que nós teríamos que tomar novos caminhos e novos passos. E aqui nesta mensagem, quando eu utilizo esses termos, caminhos e passos, eu quero demonstrar assim de uma forma alegórica. Ou seja, eu quero que você imagine um caminho. E nesse caminho, você olha, vê um novo caminho e então você tem que dar novos passos. Não é os mesmos passos que você deu antes. E o caminho que você está a andar agora não é o mesmo caminho. Alguém pode falar assim, mas o caminho que eu ando é o caminho de Jesus, né? É o caminho estreito. Sim, isso é verdade, mas eu estou falando de uma forma mais prática. Eu estou falando sobre aquilo que se coloca perante nós, a realidade nossa, diante do que vivemos. Então, na nossa vida, nós temos caminhos a andar. Caminhos que são colocados e construídos, baseados em normas, baseados em leis. E quando nós estamos agora com essas novas normas e essas novas leis, ou elas a serem reformuladas, nós temos que pensar, vamos ter que andar um novo caminho. Então pense assim comigo, os caminhos são como se fossem as leis ou normas. E os passos é a maneira como eu vou andar nesses novos caminhos ou nessas novas leis que estão a ser estabelecidas perante nós, especialmente aqui no Brasil, mas não só no Brasil, no mundo inteiro. Porque a pandemia que nós temos vivido, ela tem atingido o mundo inteiro. E sem dúvida nós, eu aqui como pastor local, não posso deixar de pensar, de falar segundo a Bíblia, acerca do que o rebanho deve seguir. Todo bom pastor, ele
orienta o seu rebanho por esses caminhos, e quando ele vê pedras, e ele vê perigos, e ele vê até predadores, ele desvia o seu rebanho, ou ele orienta o seu rebanho, ou ele puxa, às vezes com a vara, uma ovelha que está a se desviar. E esse deve ser o padrão correto de todos os pastores, inclusive porque os próprios pastores também são ovelhas daquele que é o sumo pastor, Jesus Cristo. Mas então nós estamos a pensar que os caminhos são as leis e os passos são a nossa conduta. E tudo nós podemos ter uma escolha. Eu quero que, em primeiro lugar, você considere, até mesmo antes de entrarmos agora na palavra, que você considere que andar num caminho novo ou em caminhos novos que são propostos para nós e a maneira como nós vamos andar, e ela, sem dúvida, é algo que diverge dos nossos pensamentos, né? Porque uns acham que devem andar de um jeito, outros acham que devem andar de outro jeito. E talvez os dois estão se baseando na Bíblia Sagrada para poder considerar a sua conduta. Mas o que nós temos que lembrar é que nós temos escolha. Nós não somos obrigados, se nós podemos ser obrigados assim pela força, mas nós podemos ainda escolher, mesmo sendo torturados, mesmo sendo obrigados, mesmo sendo aprisionados, nós podemos escolher o caminho que vamos seguir. Saberemos que terá consequências. Os cristãos, quando no passado não seguiram caminhos propostos em países que houve perseguição, desde lá do Império Romano até o momento em que a igreja passou e ainda está a passar em alguns países, né, que proíbem a religião, que atacam a igreja de alguma maneira, e atacam impedindo a igreja de ser igreja, esses irmãos tomaram decisões e sofreram as consequências. Mas veja, a Bíblia fala que nós teremos que sofrer consequências às vezes por causa da nossa conduta. Eu quero então, dentro da Bíblia Sagrada, considerar com você que nós pensemos dentro desse momento que estamos vivendo na sociedade brasileira, essa pandemia que está acontecendo no mundo todo. Primeiro eu quero dizer que nós não sabemos exatamente as origens dessa pandemia. Ela pode ter vindo por meios naturais. Ela pode ter acontecido por causa de problemas naturais. Ela também pode ter sido imposta, ela pode ter sido até uma arma. Nenhum de nós tem ainda algo concreto a dizer, e talvez nenhum de nós saberemos. Mas independente da maneira que veio, nós temos que entender que a Bíblia é quem nos orienta às verdades fundamentais daquilo que nós temos que ser e temos vivido. Nós temos ouvido sobre um novo normal. Então nós vamos agora pensar nessa realidade. Porque o que eles querem dizer com um novo normal? Na verdade, quando as pessoas dizem novo normal, eles querem dizer que haverão novos caminhos. E que haverão também novos passos, ou seja, uma conduta, novas condutas que nós teremos que aprender. Nós, como cristãos, nós não vamos mudar o normal no sentido de deixar de servir a Jesus Cristo, ou as suas ordens, ou a Bíblia Sagrada. Mas nós teremos que nos adaptar a este que será um novo normal. Pode ser que as coisas tornem aquilo que era antes. Mas preste atenção, irmãos. Isso não é algo provável. É bem provável que as coisas irão mudar de uma forma, mesmo que paulatina, mas de maneira que as coisas vão piorar. Porque a Bíblia fala que, à medida que a vinda de Jesus estivesse a chegar, a sociedade iria se corromper como nos dias de Noé. E como estava o dia de Noé? Corrompida moralmente, e não só moralmente, através das leis que impuseram sobre a sociedade e permitiam o pecado. Então isso não é algo que deve nos assustar, é algo que nós devemos estar preparados, não para fugir, não para se desesperar e querer morrer ou suicidar, ou até simplesmente se adaptar por medo, não.
Nós temos que buscar o caminho certo. Mas eu gostaria de deixar alguns princípios que nós encontramos na palavra de Deus para que nós possamos pensar. A situação já era um pouquinho diferente. Com Esdras e Neemias, nós vimos um tempo parecido com o tempo de Moisés, quando houve implantação de novas leis e novas normas, ou seja, novos caminhos, e em que nasceu um novo normal. Então, o novo normal não é nada de anormal na história humana. Sempre houve momentos de mudança, sempre houve momentos em que os normais eles se mudavam, que eles se readaptavam à realidade que estava acontecendo. Um tempo pouco atrás, nós tivemos a realidade da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos pandemias grandes, como a gripe espanhola, no tempo das grandes guerras. Nós tivemos o tempo lá da peste negra na Idade Média, que mudou a sociedade em toda a Europa e fez um normal completamente diferente daqueles que eles estavam acostumados antes. Nós tivemos, inclusive, a própria implantação daquilo que é chamado Idade Média, né, daquele tempo anterior do Império Romano, quando caiu, e mudou toda a sociedade, tudo mudou. Então, sempre nós vivemos isso. Eu quero que você entenda que a história humana, o que nós estamos a viver, pode ser de forma diferente, mas sempre houve realidades parecidas. E essas realidades são algo que foi implantado. Então, nós temos a implantação e nós temos a adaptação na história humana. São dois momentos. A grande pergunta que muitos de nós temos visto é: será que nós estamos em um momento de implantação de novos caminhos e novos passos? É muito provável que sim, né? Com tudo isso que tem acontecido na pandemia. E a pergunta é: como será? E alguns até têm pensado: será que nós chegamos no tempo que o Apocalipse e as profecias falam? Pode ser. Mas independente de ser ou não ser, nós vamos perceber que o Espírito Santo há de nos mostrar, em primeiro lugar, nós temos que olhar para a palavra de Deus e saber que Deus está nos orientando. Vamos então fazer uma oração, ler o texto e analisar, porque nós iremos, neste texto, analisar 6 pontos que eu quero ver junto com você. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, venha falar o nosso coração através dessa palavra e venha nos mostrar, Senhor, como andar novos caminhos e novos passos. E quando estes estiverem a chegar, ou esses que já chegaram, nós possamos, Senhor, ter sabedoria, dar sabedoria a cada um que está a ouvir, para poder ter tranquilidade e para poder estar sempre olhando para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ler o texto da Bíblia Sagrada que está em Esdras, no capítulo 7, o verso 25 e 26. Se você pode abrir a sua Bíblia, abra no seu telefone ou no seu livro, ou então apenas ouça. Mas diz lá em Esdras, no Velho Testamento, capítulo 7, verso 25 e 26, as seguintes palavras. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabe, lhes ensinarás. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, olha que interessante, a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer seja desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Então nós temos um texto aí em que aparece um momento da história de Israel em que é implantado sim um novo normal para Israel. Israel estava vivendo um normal da destruição, depois que foi destruído. O povo de Israel foi para a Babilônia e agora estava retornando. E agora estava sendo implantadas novas leis. Estava sendo implantado um novo normal. E nós encontramos então aí, primeiro Neemias, depois Esdras,
que veio implantar esses caminhos. E Esdras teve um apoio dos persas, ou do rei do Império Persa. Isso se deu mais ou menos em 458 a.C. Com as 1.700 pessoas, Esdras voltou para Jerusalém e ele, que era a terra dos seus antepassados, e ele então começou a implantar esse novo momento. E ele tinha autoridade dada pelo rei. E ele era da linha sacerdotal e era um especialista de leis. E ele via o sofrimento do seu povo e o castigo que tinha acontecido. Isso doía nele também, é claro, ele também era parte daquele povo. Era preciso haver um tempo de reconciliação em massa por parte de toda aquela gente. Quer dizer, havia um momento em que ele precisava de tomar decisões para todos. E talvez as decisões que ele tomasse não fossem exatamente aquelas que iriam agradar. Mas com o seu grupo, ele traçou um programa que marcou por séculos a todo aquele povo judaico, especialmente a elite e também a linha sacerdotal, que eram os juízes também daquele povo. Nós estamos então num momento muito parecido com a pandemia, quando o ambiente proporciona a possibilidade de implantação de novos caminhos. E com Esdras, nós temos, como foi no tempo de Esdras, nós temos aqui no Brasil um ambiente de imposição de leis para criar conduta de pessoas, até mesmo sem os direitos individuais, considerando o direito coletivo. Então isso não é uma coisa atual, assim, que só está acontecendo aqui. Não, isso já aconteceu e sempre aconteceu, em momentos de mudanças. Nesse tempo, nós tínhamos o profeta Ageu, nós tínhamos o profeta Zacarias e os líderes, que eram Zorobabel, que era o príncipe descendente da linhagem de Davi, e Josué, que era o sumo sacerdote, além de Esdras, que era também um dos sacerdotes. É interessante que, de uma forma diferente, nós temos aqui os poderes. Vamos tentar fazer aqui uma correlação, apesar de que não era assim naquele tempo, mas era mais ou menos parecido com a ideia que nós vivemos na nossa sociedade hoje, quando nós temos os profetas, que são como se fossem os pastores, nós temos o governo, que era com Zorobabel e com Esdras, como se Zorobabel fosse vamos dizer assim, um governo parlamentarista, em que ele é o Estado e Esdras é o primeiro-ministro, né? E nós temos um judiciário que é agora os sacerdotes, o sumo sacerdote e os sacerdotes. Então nós encontramos aí uma realidade, vamos dizer, no mínimo parecida, talvez até com Esdras mais para o legislativo, né? Fazendo leis. Mas só para apenas nós tentarmos contextualizar com a realidade que nós vivemos hoje, nós queremos falar que essas realidades são humanas. E aqui eram caminhos bons, mas e os passos? Os passos foram bons? Porque, olha, quando nós analisamos aquela época, muito daquela época seria até não aceita por nós como a discriminação às mulheres naquele tempo e contra até os estrangeiros. Mas nós vemos ali Esdras a tomar decisões sobre a orientação de Deus. E Deus, na sua sabedoria, em momentos da história humana, Deus toma decisões e orienta a sua igreja. Mas em cada momento, Deus orienta da forma que Ele determina. Porque cada momento da história é diferente da outra, apesar dos seres humanos serem humanos, iguais. Então nós estamos agora diante dessas leis e eu gostaria de colocar 6 pontos para que nós possamos colocar em nós ao pensar nas nossas decisões. O primeiro ponto é Esdras recebeu poder para caminhos nos direitos fundamentais. Então é um fato que a Bíblia fala que Esdras, como governante, teve poder sobre os direitos fundamentais individuais, porque ele estava pensando no direito coletivo. E quando ele, como rei também, ele não como rei, mas como líder, né, ele estava a pensar, sim, na questão do que era o melhor para todos. Então nós encontramos aqui o texto dizendo, quer seja morte, quer desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Veja, morte é o direito à vida.
desterro é o direito a ir e vir. Os bens é o direito à propriedade. E prisão é o direito à liberdade. Então, esses pontos estavam sendo colocados por Deus para ele ao tomar aquelas decisões. Então, nós temos alguns direitos que podem estar na mão do governo no sentido dele requerer por algum motivo, pelo direito coletivo. E vivemos uma situação parecida agora diante da nossa Constituição aqui do Brasil. Mas no tempo de Esdras, eles viviam num ambiente de implantação também por causa do período da guerra, e sempre em crises, os governos do mundo, na história, sempre vão assumir esses direitos individuais. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que essa realidade que está a acontecer não é uma realidade única, é uma realidade histórica. Então, nós temos que olhar para a história também e ver quando os governos buscaram para si o direito sobre os direitos, o que aconteceu. Você já pensou nisso? Eu vou dizer para você, eu que sou um estudante da história, que na maioria das vezes, quando os governos começaram a colocar sobre si, buscar sobre si, por causa do direito coletivo, às vezes até num pensamento maquiavélico, né, de que os fins justificam os meios e que é mais importante o bem maior do que a moral, muitas vezes, se não a maioria das vezes, o que trouxe foram governos autoritários, governos ditatoriais, governos que tiraram das pessoas para as elites. Então pense nessa realidade, mas saiba que é uma realidade e que isso aconteceu também ali em Israel. E aí nós encontramos agora Esdras, que segue um padrão, e é o segundo ponto que eu queria colocar. Esdras segue um padrão de realidade histórica de intervenção. Então, Esdras, assim como outros governantes na história, como os nossos governantes hoje no Brasil, eles seguem um padrão. Quando acontecem pandemias, guerras, revoluções, os governos assumem o direito coletivo. Mas surgem algumas perguntas, e essas perguntas eu gostaria que estivessem em sua mente, para que você não se deixe levar pela mídia, para que você não se deixe levar por um monte de pessoas que estão a dizer coisas para convencer o povo de que é certo e do que é errado. Nós temos que estar prontos para essa realidade, mas não significa que nós temos que nos submeter a tudo. Nós escolhemos os passos. Mesmo que os caminhos estejam impostos e que nós tenhamos que andar nesses caminhos, somos nós que escolhemos os passos, independente da imposição. As perguntas que eu tenho a fazer a você, e provavelmente eu não vou responder a elas todas, mas você vai responder, e se você quiser depois parar essa mensagem, apesar de que eu vou repetir essas perguntas no final da mensagem, você pode parar e pensar, e quem sabe até conversar com as pessoas que estão perto de você. Mas as perguntas são: quem está assumindo o poder? Teme a Deus? Porque Esdras temia Deus. E as pessoas que hoje estão assumindo o poder na ONU, as pessoas que estão assumindo o poder aqui no Brasil e em outros países, eles temem a Deus? A segunda pergunta é: as novas normas são temporárias ou são permanentes? A terceira pergunta é: as normas temporárias criarão caminho para a permanência? Ou o que está sendo imposto agora pode ser criado uma jurisprudência ou novas leis podem ser votadas para que se permaneça o estado que nós estamos a viver no momento? A quarta pergunta é: no caso, e se a pandemia não acabar? O que faremos? Continuaremos da mesma forma que o temporário é imposto? Pense nisso, porque o nosso futuro está diante de nós. E a quinta pergunta é: as normas estão acima das ordenanças de Deus? O terceiro ponto que eu queria tratar com vocês nesse texto, nessa realidade do texto bíblico, da história em Israel dentro da Bíblia, é que Esdras demonstra indignação por não cumprirem o novo normal.
Em Esdras 9:3 diz: ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e meu manto e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e senti-me atônito. Sabe, quando eu vejo algumas notícias na mídia, eu vejo pessoas falando como se fossem os donos absolutos da verdade. Alguns dizem: não precisa disso, é exagero. Outros dizem: que absurdo eles acharem isso. Veja, eles são genocidas, eles são assassinos. Então as pessoas começam a tomar o direito à verdade, e nós vemos aquilo que aconteceu com Esdras, ficando atônito. No entanto, Esdras tinha a palavra de Deus e a orientação de Deus para aquele momento, para a história de Israel. Nós não sabemos se os governos, nós não sabemos se o governo, ou aqueles que dominam o governo, ou o comando do país, porque nem sempre os que dominam são aqueles que governam, mas o fato é que, quando nós olhamos, será que de fato eles estão a seguir as orientações de Deus? Quando entramos nisso, nós entramos de novo numa grande discussão bíblica, não é? Sobre a soberania de Deus. Mas nós vemos aqui que Esdras demonstra publicamente a sua indignação, e isso é normal. Então preste atenção: a indignação, quando não se aceita o novo normal implantado, é normal que as pessoas fiquem indignadas. Mas nós temos que tomar um certo cuidado sobre a nossa indignação, se a nossa indignação está de acordo com Deus. No caso de Esdras, nós podemos indignar com Esdras, porque ele se indignava diante de Deus. Mas será que nós temos que entrar nesse momento de brigas e contendas, até no Facebook ou nas redes sociais, qualquer Instagram, e nos indignando e replicando indignação e discutindo, falando mal de pessoas? Será que isso é correto? Mas, veja, isso é normal na realidade humana. Haverá alguns que vão concordar e outros que não vão concordar. Mas a questão não é a indignação. É o que está por trás da indignação. Eu tenho que ver essa indignação hoje nos jornais, nos governos, nos juízes. E isso não é uma situação diferente de tudo que nós já viveu. Isso é o normal do ser humano. A questão é: qual é o motivo que leva essas pessoas a se indignarem e manifestarem de forma pública isso? Esdras estava com o coração de servir a Deus. Será que os nossos atuais governantes do mundo, do Brasil, eles estão assim? E quando eu digo isso, eu não estou a dizer que não estão, porque eu creio que muitos estão e muitos não estão. Eu creio que existe uma batalha, uma guerra, em que só a igreja pode entrar com as suas orações para buscar que o coração dos governantes se incline para a vontade de Deus. Veja, o direito à vida é algum interesse político? É poder? É interesse pessoal? É o quê? Mas preste atenção: você confia totalmente na sinceridade dos que querem implantar esse mundo normal, como você confiaria em Esdras, como um profeta de Deus? Quando a gente olha Esdras, ele poderia ter errado também, e há possibilidades de considerar erros dele nesses caminhos que ele implantou e nos passos novos que foram implantados em Israel. Nós vemos, por exemplo, que ele iniciou um grupo que depois se tornou os fariseus. Foi excelente o que ele começou, mas olha no que se tornou os próximos passos daquilo que ele fez. Mas vamos continuar a seguir no texto. Esdras não age sem a orientação de Deus. E esse é o padrão de Deus. Veja, esse é o quarto ponto. Está em Esdras 10:1. Diz assim: e enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntando-se a ele de Israel uma grande congregação de homens e mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Eles foram tocados por Deus e perceberam que Esdras estava orientando não só os caminhos certos, mas os passos certos. E sem dúvida os nossos governos deveriam procurar a Deus, mas essa não é a realidade atual. Na verdade, nós temos visto muitos governos retirando Deus da sociedade. Nem se pode se falar de Deus. Eu me lembro quando eu morava ali na Europa. Nem se poderia falar o nome Deus em alguns casos. Mas hoje, pessoas têm buscado
essa realidade, e nós que estamos vivenciando essa nova realidade aqui no Brasil, nós temos que pensar. Portanto, temos que entender que podemos estar em futuros governos autoritários e até sistemas que não sejam os que nós vivemos hoje. Não se iluda. Sem Deus, não há como uma nação ser consertada, porque o mundo jaz no maligno, está deitado sob o maligno. Vocês não sejam enganados. Portanto, somente a igreja pode se levantar e orar para Deus agir. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, eu, Deus, vou descer e vou sarar o quê? A terra. O quinto ponto que eu quero dizer é que Esdras estabelece um tempo de decisão. E em Esdras 10:8 diz que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e anciões, toda a sua fazenda se poria e interditar os bens, se a pessoa não viesse cumprir aquilo que tinha sido estabelecido. E ele seria separado da congregação dos cativeiros. Então, haveria uma consequência por não seguir a norma do governo. Esdras estabelece um tempo. E todos os novos caminhos e passos serão estabelecidos tempos. E você terá que tomar a sua decisão, como aquelas pessoas tomaram aquela decisão. Nos governos, hoje nós temos normas e tempos. Isso é normal. Mas lembre, a decisão sempre será sua. Não deixe os outros decidirem por vocês. E terá um tempo, nesse tempo que nós temos para tomar as decisões, em que vai acontecer e terá consequências. Então procure a Deus para tomar decisões. Sempre dependa de Deus, porque pode chegar um momento que você nem tenha pastores para lhe dar uma orientação. Então pense nisso. Esteja buscando ter um relacionamento pessoal com Jesus nesses tempos de imposição de um novo nome. O sexto ponto que eu queria dizer é que Esdras estabelece um novo normal, sim, ele estabelece caminhos e passos. Está lá em Esdras 10:12, ele diz, ele respondeu toda a congregação e disse em alta voz, assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Quer dizer, nós vamos seguir esses novos caminhos, esses novos passos que você, Esdras, está impondo sobre toda a sociedade. O povo aceitou, e aqui nós temos um ambiente muito próximo daquilo que a gente chama de democracia, que é o que nós vivemos, dando oportunidade ao povo decidir. Porque em outras realidades da própria Bíblia, existe imposição e pergunta nenhuma. Se você aceitar, aceitou. Se não aceitar, não aceitou. E hoje, no mundo, existem realidades diferentes desta que nós estamos vendo em Esdras. Mas a Bíblia tem essas realidades. Nós estamos buscando a realidade que está mais próxima de nós, para nós pensarmos na nossa realidade. E nós chegaremos tempos em que nós vamos ter que adaptar essas normas, mas no final a decisão será nossa. E lembre essas perguntas que eu fiz antes, para você poder tomar as suas decisões. Então vamos terminar, que nós olhamos ali na vida de Esdras, toda essa realidade, para nós pensarmos. Porque eu gostaria que, especialmente a minha igreja local, tenha pessoas que estejam buscando a Deus. Porque nós não sabemos como será o futuro. Deixa essa palavra, então, como uma palavra de apoio para possíveis realidades que venham a acontecer, como, por exemplo, até de não termos a internet, não termos acesso a falar coisas. Lembrando que o Espírito Santo sempre está disponível a falar com você. Deus usa pastores, Deus usa líderes, sim, mas você pode ter acesso direto com Deus e receber dele a orientação do seu passo a passo. Com certeza, juntos, nós iremos andar agora nessas novas possibilidades, por exemplo, de nós nos reunirmos presencialmente. Mas tomaremos as nossas decisões buscando a vontade de Deus em cima da Bíblia Sagrada. Ouviremos o governo, sim. Seremos bons cidadãos, sim. Seguiremos as leis, sim. Mas importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. É o que a Bíblia Sagrada diz. Então eu vou terminar agora com aquelas perguntas.
eu vou deixar para você pensar. Veja a primeira, quem está assumindo o poder teme a Deus? A segunda, as normas, novas normas, são temporárias ou permanentes? Terceiro, as normas temporárias criaram caminho para a permanência, ou seja, para ser normas permanentes? E no caso da pandemia não acabar, o que faremos? E as novas normas estão acima das ordenanças de Deus? Eu queria que você tivesse essas respostas no seu coração e que você pensasse nisso. Nos campos dos países comunistas islâmicos, hoje no mundo, nós temos líderes sendo presos e igrejas tendo que viver com reuniões escondidas. A pergunta de muitos é, será, pastor, que já chegou o Apocalipse? Irmãos, a Bíblia ensina que temos que continuar a nossa vida até a volta de Jesus. Nós não podemos fugir e ir para um canto e falar, não, é perigoso, então vamos ficar escondidos e vamos guardar-nos. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que a gente tem que ir, nós temos que continuar. Nós temos que criar passos dentro desses caminhos que nos façam andar não fora do caminho que foi proposto, no sentido das leis, mas para andar de tal maneira em que as pessoas que estão a viver nesse mundo possam ter acesso à mensagem de Jesus e possam ser salvas. As nossas decisões desses novos caminhos nos farão tomar novos passos, mas eles têm que ser de acordo com a Bíblia, com as ordens de Jesus. Não é de acordo com a imposição do achômetro de pessoas. Não, é da Bíblia. Nesses dias tenho chamado muita atenção à ordem do ID, pois a pandemia está criando situações que os perdidos estão morrendo. Os salvos morreram, isso não é um grande problema. O problema é os que não têm Jesus morrer. Isso é essencial para nós. Levar uma oportunidade àquele que está a morrer que não tem Jesus, porque depois não tem mais pregação de evangelho. Por isso a igreja é essencial. Para mim a igreja é essencial. É parte do que é vida eterna. Eu vou terminar então essa pregação lembrando os pontos que eu falei nessa mensagem. Veja, primeiro, Esdras recebeu poder para caminhos nos direitos fundamentais. Então, isso é uma realidade humana que está acontecendo hoje. Segundo, Esdras segue um padrão de realidade histórica de intervenção. Então, essa intervenção que vocês estão a ver também é algo que acontece na história, quando acontecem situações como o caso da pandemia. Terceiro, Esdras demonstra indignação por não cumprir o seu novo normal. Então, a gente olhar e ver os governos se indignando porque pessoas não querem se adaptar aos normais que estão sendo agora, ou aos caminhos, ou melhor, aos passos que estão sendo determinados, isso também é algo que acontece. O problema é o que está por trás dessa indignação. No quarto, nós vemos Esdras não age sem a orientação de Deus. E aqui há um detalhe importante que não pode ser esquecido. É que a diferença de Esdras dos governos que muitas vezes nós estamos a ver hoje é que ele não fazia nada sem a orientação de Deus. O quinto ponto é que Esdras estabelece um tempo de decisão. E lembre que tudo terá um tempo. E nesse tempo você terá que tomar as decisões. E depois virão as consequências da sua decisão. O sexto é Esdras estabelece um novo normal. E quando esse novo normal chegar aqui no Brasil ou ao mundo, eu gostaria que você estivesse não desesperado, sabendo que isso é um processo que aconteceria e que vai acontecer. E se não for este o normal do anticristo ou dos tempos antes da volta de Jesus, ainda será. Talvez seja só um processo para chegar a isso. Mas o mais importante é que você esteja sempre dentro da vontade de Deus, confiando em Deus e ouvindo a Deus, não o que a mídia diz. Preste atenção, a mídia não é a verdade. A verdade é o que Deus fala no seu coração. E a verdade está dentro da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Ouça, com cuidado, mas com fé, e busque a Deus.
Eu deixo então essa palavra para você. E se alguém está a ouvir que ainda não faz parte da igreja, e você pode achar que essa palavra é estranha para você, eu quero lhe dizer que nós, como igreja, nós estamos dentro da sociedade para poder trazer a vontade de Deus sobre a nossa nação. Nós seremos bons cidadãos, mas nós estamos, acima de tudo, ouvindo a vontade de Deus para poder obedecer. Que Deus te abençoe e continue aí onde você estiver orando, terminando esse momento que nós temos nesse domingo, nessa noite. Deus te abençoe e até a semana que vem, quando nós teremos uma outra mensagem que, creio eu, tocará no seu coração. E se essa mensagem estiver no meu canal ou num dos canais da igreja local que nós fazemos parte, então eu peço que você continue a seguir e que você também possa compartilhar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.